Resumo: Sapiens, de Yuval Noah Harari. História da humanidade e lições poderosas. Desde o início dos tempos, o ser humano carrega uma inquietação profunda, uma busca incessante por sentido e poder. Mas já parou para pensar em como uma criatura aparentemente frágil como o Homo sapiens conseguiu se tornar a espécie dominante do planeta, enquanto animais muito mais fortes fisicamente ficaram para trás? Essa é a dor inicial que prende a atenção. A sensação de que, apesar de sermos vulneráveis, fomos capazes de moldar a história da humanidade. E é justamente nessa fragilidade que reside a nossa força. Prepare-se, porque este resumo de Sapiens, de Yuval Noah Harari, vai revelar como passamos de pequenos grupos de cacodors-cultors a senhores de impérios, donos do dinheiro, criadores de religiões e hoje, arquitetos de tecnologias capazes de redesenhar a própria vida. Se você busca entender o presente e vislumbrar o futuro, este é o conhecimento que pode transformar sua maneira de enxergar o mundo. E antes de mergulharmos nessa jornada incrível, já deixe o like e se inscreva no canal, porque aqui você encontra os resumos mais poderosos dos livros que estão mudando a vida de milhões de pessoas. No início, estávamos longe de imaginar o impacto que nossas escolhas trariam. A chamada Revolução Cognitiva foi o primeiro grande salto. Há cerca de 70 mil anos, algo aconteceu dentro da mente humana, que nos diferenciou de todas as outras espécies. Passamos a criar histórias, mitos e crenças compartilhadas que iam muito além da realidade imediata. Essa habilidade de imaginar e, mais importante, de fazer com que muitas pessoas acreditassem nas mesmas histórias, nos deu uma força coletiva sem precedentes. Leões são fortes individualmente, mas não conseguem organizar milhares de indivíduos em torno de uma causa. Os sapiens, sim, com essa capacidade, surgiram as primeiras formas de cooperação em larga escala. E foi isso que nos colocou em rota de domínio global. A dor que Harari nos mostra é clara. Vivemos em narrativas, e muitas vezes acreditamos tanto nelas que esquecemos que são construções. O dinheiro, as religiões, os impérios, todos nasceram dessa habilidade única de contar histórias convincentes. E isso traz um alerta poderoso. Se toda a nossa realidade é sustentada por crenças compartilhadas, até que ponto estamos realmente livres? O que diferencia a sua vida hoje da de um caçador há 30 mil anos é menos a biologia e muito mais as narrativas que você escolheu acreditar. Avançando, entramos na Revolução Agrícola, outro marco da humanidade. À primeira vista, parecia uma vitória. Deixamos de vagar em busca de alimento e passamos a cultivar a terra. Mas Harari nos provoca com uma ideia incômoda, um verdadeiro gancho para a reflexão. Será que essa revolução foi realmente um progresso? Ou apenas uma armadilha dourada? O trigo domesticou o homem mais do que o homem domesticou o trigo. Antes, éramos nômades, livres, com uma dieta variada e menos trabalho físico. Depois, passamos a viver presos à terra, plantando, colhendo e carregando o peso de uma rotina desgastante. A promessa de abundância se transformou em dor constante de esforço, doenças e desigualdade. Essa é uma lição que ecoa até hoje. Muitas vezes, o que parece progresso pode esconder novas formas de escravidão. A agricultura permitiu o surgimento das primeiras cidades, a concentração populacional e, consequentemente, a criação de sistemas de poder centralizados. Os impérios nasceram desse processo. Para manter tanta gente unida, foi necessário criar novas narrativas, mais complexas e abrangentes. É aí que entram as religiões organizadas, não apenas como forma de fé, mas como sistemas de ordem social, capazes de legitimar hierarquias, sustentar impérios e controlar populações inteiras. Em sites otimizados, a força dos sapiens não está nos músculos, mas na capacidade de criar histórias coletivas. O dinheiro, as religiões e os impérios são narrativas que moldam a realidade. O que parece progresso pode se revelar uma prisão disfarçada. E isso é apenas o começo, porque se a Revolução Agrícola nos trouxe estabilidade e ao mesmo tempo aprisionou, a próxima grande transformação seria ainda mais impactante. O que aconteceria quando a humanidade decidisse olhar para o desconhecido e desafiar as próprias crenças antigas? Com o tempo,
a curiosidade humana nos levou a atravessar a próxima fronteira, a Revolução Científica, que começou há cerca de 500 anos. Essa foi a virada de chave que redefiniu o destino da humanidade. Diferente das narrativas religiosas ou mitológicas, a ciência trouxe uma nova proposta: reconhecer a própria ignorância e buscar respostas através da observação, do experimento e da dúvida constante. Esse foi um salto inédito na história, porque até então, acreditávamos ter todas as respostas em textos sagrados ou tradições ancestrais. Agora, passamos a admitir que não sabíamos e que poderíamos aprender mais. Essa mentalidade de humildade intelectual se transformou em poder porque o conhecimento passou a se acumular em ritmo exponencial. Esse novo paradigma abriu espaço para avanços extraordinários. A medicina prolongou a vida, a física expandiu os horizontes do universo, a tecnologia trouxe ferramentas que antes pareciam impossíveis. Mas junto com esses avanços, surgiu outro pilar central da modernidade: o capitalismo. Harari mostra que ciência e capitalismo caminharam lado a lado, alimentando-se mutuamente. Os grandes projetos científicos precisavam de financiamento, e o sistema capitalista ofereceu os recursos necessários. Por outro lado, a ciência impulsionava inovações que abriam novos mercados, criando um ciclo contínuo de crescimento. No entanto, esse casamento entre ciência e capitalismo trouxe também dilemas profundos. O capitalismo, ao mesmo tempo em que criou riqueza e progresso, também instaurou uma lógica implacável de consumo e produção em massa. É aqui que entra a crítica mais incisiva. Nunca antes na história, tantas pessoas viveram tão imersas no desejo incessante de comprar, acumular e consumir. Esse é o motor que movimenta a economia moderna, mas também a raiz de muitas dores contemporâneas. Porque se no passado, a sobrevivência dependia de plantar e colher, hoje, a sobrevivência psicológica parece depender de possuir, mostrar e se comparar. E aqui surge a pergunta que Harari coloca como gancho essencial para prender a atenção: esse modelo realmente nos trouxe felicidade? A promessa era clara, mas a realidade mostra que, apesar do crescimento econômico e da abundância de produtos, muitas pessoas continuam insatisfeitas, ansiosas e em busca de um sentido maior. O consumo pode preencher o vazio momentaneamente, mas logo retorna a sensação de falta, como uma fome que nunca se sacia. Nesse ponto do roteiro, é impossível não conectar essa reflexão com a vida de quem está assistindo. Quantas vezes você já acreditou que um novo celular, uma nova roupa ou um novo carro resolveriam sua insatisfação, apenas para perceber que pouco tempo depois já estava desejando outra coisa? Esse ciclo de desejos é a engrenagem do capitalismo moderno. E compreender isso é um passo essencial para retomar o controle da própria vida. Se essa reflexão já fez sentido para você, aproveite e se inscreva agora no canal, porque aqui sempre trazemos conteúdos que não apenas informam, mas transformam. Insights otimizados. A revolução científica começou quando passamos a admitir nossa ignorância. Ciência e capitalismo formaram uma aliança poderosa que mudou o mundo. O consumo em massa prometeu felicidade, mas gerou ansiedade e vazio, e isso nos leva ao próximo ponto crucial. Se a ciência e o capitalismo transformaram nossa forma de viver, ainda restava uma questão universal: como unificar povos tão diversos em um mundo cada vez mais conectado? A unificação da humanidade é um dos capítulos mais fascinantes de nossa história, porque mostra como povos tão diferentes, espalhados por continentes e culturas, acabaram formando sistemas globais que nos conectam até hoje. Harari destaca que 3 forças principais atuaram nesse processo: o dinheiro, as religiões universais e os impérios. O dinheiro foi talvez a linguagem mais poderosa já inventada. Diferente das palavras, que mudam de uma região para outra, ou das leis, que variam de acordo com cada governo, o dinheiro se tornou uma linguagem universal de valor. 2 estranhos, sem falar a mesma língua e sem compartilhar a mesma cultura, podem confiar um no outro porque ambos acreditam no mesmo pedaço de papel ou no mesmo número em uma tela. Essa confiança abstrata, construída em torno de algo que não tem valor intrínseco, é o que mantém a economia global funcionando. A dor que Harari nos revela aqui é brutal.
O dinheiro é uma das maiores ficções coletivas, mas também uma das mais indispensáveis. E não há como escapar dela. As religiões universais também desempenharam um papel essencial, enquanto as antigas religiões eram locais, ligadas a um povo específico e seus deuses. Religiões como o cristianismo, o islamismo e o budismo surgiram com a proposta de alcançar toda a humanidade. Elas criaram sistemas de valores compartilhados que transcendiam fronteiras, oferecendo não apenas fé espiritual, mas também uma ordem moral que permitia unir comunidades distantes. Mais uma vez, vemos a força das narrativas coletivas moldando realidades concretas. E, finalmente, os impérios. Embora muitas vezes lembrados pela opressão e violência, os impérios também foram responsáveis por conectar culturas, estabelecer rotas comerciais e criar redes de conhecimento que atravessaram séculos. Da Mesopotâmia a Roma, da China à colonização europeia, os impérios serviram como estruturas que expandiram ideias, tecnologias e instituições, ainda que ao custo de enormes desigualdades e sofrimentos. Essa tríade, dinheiro, religiões e impérios, foi o alicerce da unificação humana. E aqui surge um gancho poderoso. Se fomos capazes de criar sistemas tão abrangentes, que conectaram bilhões de pessoas, será que hoje não estamos diante de uma nova forma de unificação, ainda mais sutil e poderosa, guiada pela tecnologia e pelo fluxo de informações digitais, em sites otimizados? O dinheiro é a linguagem universal que conecta estranhos e sustenta economias globais. Religiões universais criaram valores comuns e transcenderam fronteiras. Impérios foram motores de unificação, apesar da dor e da desigualdade que causaram. Mas essa história não termina aí, porque depois de consolidar a unificação da humanidade, surgiria a grande questão: como lidar com a busca pela felicidade em meio a tantas conquistas materiais e sistemas globais? Depois de analisar como o ser humano conquistou o planeta, criou impérios, inventou o dinheiro e unificou a humanidade sob narrativas comuns, surge uma questão inevitável: tudo isso nos tornou mais felizes? A resposta de Harari é um dos pontos mais provocativos do livro. Apesar de todo o progresso, da abundância de bens e da longevidade sem precedentes, a felicidade continua sendo uma promessa não cumprida. A grande dor revelada aqui é que, ao longo da história, o ser humano viveu correndo atrás de ilusões de bem-estar. Os caçadores-coletores tinham uma vida mais simples, mas com menos preocupações constantes, e uma relação mais direta com a natureza. Já nós, modernos, cercados de tecnologia e consumo, vivemos muitas vezes ansiosos, estressados e insatisfeitos. Harari mostra que a mente humana é moldada por mecanismos biológicos que nos mantêm sempre desejando mais. O chamado ponto de ajuste da felicidade significa que, mesmo depois de grandes conquistas, retornamos rapidamente ao mesmo nível de satisfação. Esse é um choque poderoso. Não importa se você vive em uma cabana ou em uma mansão, a mente humana tende a se acostumar às condições e buscar algo além. Por isso, muitas vezes associamos felicidade a conquistas externas, quando, na verdade, ela está muito mais ligada à forma como interpretamos e experimentamos o mundo. O vazio existencial da modernidade vem justamente do excesso de possibilidades combinadas, com uma mente sempre insatisfeita. Aqui entra um gancho essencial para a audiência. Quantas vezes você já acreditou que alcançar aquele objetivo, comprar aquele bem ou conseguir aquela promoção, finalmente te traria paz? E, pouco tempo depois, a sensação de vazio voltou? Essa é a armadilha em que muitos caem. E reconhecer isso é o primeiro passo para sair dela. Esse é o momento de ápice do vídeo. E por isso, reforço o convite. Se esse conteúdo está abrindo sua mente e trazendo reflexões poderosas, não deixe de deixar o like e se inscrever no canal agora mesmo. Porque aqui sempre trazemos resumos transformadores que ajudam você a enxergar o mundo com novos olhos. Em sites otimizados, a felicidade não aumentou na mesma proporção do progresso humano. O ponto de ajuste da mente nos mantém sempre desejando mais. O vazio moderno vem do excesso de possibilidades e da insatisfação constante. Mas Harari não para na análise do passado ou do presente. Ele vai além e nos faz encarar o futuro, mostrando que o próximo capítulo da humanidade
talvez seja o mais desafiador de todos. Afinal, se até agora moldamos histórias e sistemas, agora estamos começando a moldar a própria vida. Se até aqui a história mostrou como o Homo sapiens conquistou o planeta através de narrativas, revoluções e sistemas globais, Harari nos alerta que estamos entrando em um território inexplorado. O futuro da humanidade pode ser definido pela biotecnologia e pela inteligência artificial, forças que estão nos dando um poder inédito: o de reprogramar a própria vida. Pela primeira vez, não estamos apenas adaptando o mundo ao nosso redor, mas mexendo diretamente nos códigos da biologia. A biotecnologia permite alterar genes, criar organismos artificiais e até sonhar com a possibilidade de vencer a morte. A promessa é tentadora, mas a dor é evidente. Até onde podemos ir sem perder a essência do que significa ser humano? Quem terá acesso a essas tecnologias? O risco de criar uma nova divisão entre uma elite biológica e o restante da humanidade é real, e esse dilema já está diante de nós. Paralelamente, a inteligência artificial redefine o conceito de trabalho, aprendizado e até mesmo de consciência. Máquinas estão se tornando capazes de aprender sozinhas, tomar decisões e, em alguns casos, superar o desempenho humano. Isso abre possibilidades inimagináveis, mas também gera um medo profundo: o de sermos substituídos, descartados ou controlados por sistemas que nós mesmos criamos. Esses avanços levantam questões que vão além da ciência. São questões éticas, filosóficas e existenciais. Se a base de toda a história humana foi a capacidade de criar narrativas coletivas, o que acontece quando passamos a criar vidas artificiais e inteligências que talvez não compartilhem nossas crenças? Estaremos diante de uma nova revolução cognitiva, muito mais poderosa e imprevisível do que a primeira. Harari conclui com uma provocação que é também um chamado à reflexão. Pela primeira vez, a próxima etapa da evolução não está sendo conduzida pela seleção natural, mas por nossas próprias mãos. E isso significa que cada escolha de hoje molda diretamente o amanhã. O futuro não será apenas sobre sobreviver, mas sobre decidir que tipo de humanidade queremos construir. Insights otimizados. A biotecnologia dá ao homem o poder de reprogramar a vida. A inteligência artificial redefine trabalho, aprendizado e consciência. O futuro da humanidade depende das escolhas éticas feitas hoje. E assim chegamos ao final deste resumo de Sapiens, de Yuval Noah Harari, um livro que não apenas narra a história da humanidade, mas desafia cada um de nós a pensar sobre o que significa ser humano e qual caminho queremos seguir. Se esse conteúdo te ajudou a expandir a visão sobre o passado, o presente e o futuro, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com quem você acredita que também precisa refletir sobre essas questões. Temos muitos outros resumos que vão transformar a sua forma de pensar e te convidamos a continuar essa jornada conosco.